Fala, meus amigos, Devaneiro aqui do Criatório Alcântara, estamos aqui para mais uma live. E a live de hoje, pessoal, é importante aí, pensando, né, o que vai ser da nossa criação. Então, muitos amigos, Devaneiro, você não vai gravar o vídeo falando aí, dando a sua opinião, você precisa vir, né, falar alguma coisa aí pra gente. Muitos estão mandando mensagem. Devanir, vou ter que devolver os meus pássaros para o IBAMA. Eu, pessoal, Devanir aqui do Criatório Alcântara, tenho o advogado, tá, que já cuidou de algum caso meu que já aconteceu aqui, né, de anilhas, vamos falar alguma coisa, algum probleminha que eu tive, tá? O Dr. Williams, ele é advogado especialista em direito ambiental. E eu chamei ele, né, para poder tirar algumas explicações, fazer algum comentário, né? E eu perguntar alguma coisa aí para ele para tirar nossas dúvidas. Então não tem ninguém melhor, né, do que um advogado especialista no caso para poder concluir as nossas dúvidas e poder falar um pouquinho aí para a gente. E o que eu tenho para dizer, pessoal, ter paciência, que projeto não é lei. Bom, o nosso advogado aqui do Criatório, Dr. Williams, vai entrar aqui, vai bater um papo aqui com a gente. Deixa eu colocar ele aqui para poder a gente conversar com ele. Boa noite, Dr. Williams. Tudo bom? Boa noite, Devanir. Tudo bem? Boa noite aí aos amigos do Criatório aí, Alcântara, né? O maior criatório de coleira do Brasil aí, hein? A gente Obrigado tenta, aí né, ser o maior, né? Mas a gente vai bater papo aí no trecho aí no decorrer, né, dos vídeos. Mas não tem como, né, a gente criar o que pode, vamos falar assim, num criatório desse tamanho aqui, não tem como criar o que pode, nós vai chegar lá. Mas primeiro, Dr. Williams, apresenta quem que é o senhor para o pessoal conhecer, né, e qual que é o seu trabalho? Então, Devanir, né, meu nome é Williams, né, eu sou advogado, sou aqui de São Paulo, né, e o nosso escritório aí, né, trabalha aí focado no direito ambiental, né, em vários setores aí, né, na parte ambiental. E uma parte que a gente tem trabalhado bastante aí, e graças a Deus tem conseguido aí bastante êxito, junto aos criadores, né, amadorista, né? Que na verdade, né, o IBAMA, por vezes aí, suspende o cadastro, aplica algumas multas, né? E a gente trabalha, né, nesse sentido, né? De liberação dos cadastros, de novos cadastros, né? Que implique aí também na redução, até mesmo aí no cancelamento de algumas multas, né, ambientais. Então, é mais ou menos focado nesse trabalho. Entendi. Tem algum cadastro, dependendo do caso, que ele é até bloqueado, né, 1 ano. Quando pega essa suspensão, tem algum caso que tem como quebrar, vamos falar, essa suspensão de 1 ano de suspensão de cadastro, dependendo do caso, Williams? Então, na verdade, é assim, é difícil falar genericamente, tá? Mas, assim, para os criadores entenderem, geralmente o IBAMA ele instaura um processo administrativo e aplica uma multa. Junto com essa multa, vem o embargo da criação, que é a suspensão, tá? Esse processo, juridicamente, ele tem um prazo para começar e um prazo para terminar. Ele tem um trâmite legal para percorrer, certo? Então, o que acontece? Verificado que existe alguma irregularidade nesse trâmite aí, o que a gente acaba, né, recorrendo ao IBAMA administrativamente e ao judiciário, tá? Que é onde nós temos conseguido aí maior êxito junto ao judiciário, por conta de prazo, erros aí, né, cometido pelo próprio IBAMA, tá? Então, é assim, quando o IBAMA ele aplica uma multa, essa multa ela é tipificada num artigo, tá? Da infração que foi cometida. Dependendo da gravidade, a pena aí que pode ser aplicada é suspensão, cancelamento, tá? E o embargo aí é de 1 ano até mais, dependendo do caso. Então, a autoridade julgadora ela vai analisar o caso concreto, vai verificar o enquadramento, né, dessa irregularidade e vai aplicar a suspensão que ela entender cabível, né?
E aí a gente entendendo que essa suspensão é além do que o necessário, nós procuramos o judiciário, tá? E dessa forma a gente consegue fazer o levantamento da suspensão. Mas é muito relativo e não dá para a gente falar assim genericamente. Precisa analisar caso a caso, né? Data de instauração do processo, né? O tempo que esse processo está parado, vários aspectos, né? Legais. Então, teoricamente, assim, né? Para o seu público entender. Cada caso é um caso e a gente precisa analisar, tá? E pegar essas brechas aí, as irregularidades, né? Para combater, né? De forma legal, né? Mais ou menos assim. Certo. Doutor Ele, eu recebi uma visita aqui em casa da Polícia Ambiental. Por ser policial ambiental, caso eu falasse, não vou abrir o portão, não, vamos falar, desmerecendo o trabalho deles, né? Mas a Polícia Ambiental, o que eu queria saber é o seguinte, né? A Polícia Ambiental, ela pode fazer vistoria no criador amador também, ou só o IBAMA? Então, Devaneiro, olha só, pode sim, tá? É amparado por lei, a Polícia Ambiental, tá? Ela realiza a fiscalização aí em todos os estados aí, né, da União, né, de forma legal, tá? E o que o criador precisa entender? A fiscalização da Polícia Ambiental e dos agentes do IBAMA tem a mesma finalidade, que é verificar se existe alguma irregularidade no criatório, certo? Então, tanto a Polícia Ambiental quanto os agentes do IBAMA, eles estão amparados por lei para realizar essa fiscalização. Tanto é que se você for analisar, quando a Polícia Militar ela vai fazer uma vistoria em um plantel aí, e o criador não atende, né, usa de má fé no caso, para não atender os agentes, ou tenta se esquivar dessa fiscalização, a Polícia Ambiental ela faz uma multa, tá? E suspende o cadastro do criador, com a finalidade do... Qual que é a finalidade disso? Para que o criador vá até o IBAMA, né, prestar explicação, por que não atendeu, quais foram os motivos, entendeu? Então, é assim, respondendo a sua pergunta, sim, a Polícia Ambiental ela pode fazer a fiscalização e eu recomendo que os criadores recebam, né, os policiais, né, em casa, né, de forma amigável, porque você recebeu o policial militar ou o agente do IBAMA também de forma amigável, eu acho que torna mais tranquila essa fiscalização, né? Não existe, né, uma resistência, não existindo uma resistência do próprio criador aí, né? Eu tenho certeza que as fiscalizações aí, elas, né, transcorrem da melhor forma, né? Você mesmo teve, né, recebeu aí no seu criatório, né, a Polícia Ambiental aí há algum tempo, né? Eu E recebi a você viu visita tudo. aqui, né? Acordei, né? Não marcaram horário, nada. Antes, da outras vezes que vieram aqui, que era a época da delivery, aí eles agendaram horário, né? Ligaram, realmente ligaram mesmo, e perguntou se podia vir tal dia e tal hora. Marquei horário, vieram, né? Trazer a anilha, vieram também fiscalizar, tudo com horário marcado. Mas dessa vez eu acordei, eu falava assim, eu não tinha nem escovado os dentes ainda, rapaz. Tava sentado no sofá ali, respondendo o celular. Aí, escutei o telefone tocar, botei a cara para a janela, viatura no portão de casa. Falei, meu Deus do céu, é hoje. Aí falei, o que esse povo quer, né? Aí fui lá, atendi, dei a mão para eles, cumprimentei, falei bom dia, perguntaram, né, como que tava meus passarinhos, criatório, tudo. Aí eu já falei para ele, ó, meus passarinhos estão todos certos, né? São todos cadastrados, tem as plaquinhas de identificação, tenho a relação. Única coisa, falei bem claro antes deles entrar aqui dentro, porque eu tenho 3 passarinhos que eu passei para amigos como pareamento, só que o pareamento, né, venceu. Eu até iria trazer esses pássaros para casa, mas o pessoal resolveu adquirir esses pássaros meu, né? Fiz a doação para eles e estava aguardando voltar as transferências para poder passar esse pássaro para o pessoal. Só que acabou no fim, venceu o pareamento e eu estou aguardando voltar essas transferências e não volta e não está aqui os pássaros em casa. Então eles vieram, olharam, conferiram, né, a relação, olharam pássaro por pássaro e falou para mim, ó, eu vou dar 15 dias para vocês trazer os pássaros de volta para sua casa. E pode ser que a gente volte, como pode ser que a gente não volte. Passou uma semana, eu estava aqui de novo no portão de casa. Não deu nem os 15 dias.
Ainda bem que eu tinha buscado já os passarinhos, né? Já cheguei aqui, tinha buscado os passarinhos. Eu acredito que na normativa deve ter uma brecha assim, né? E eu queria aproveitar e perguntar para você sobre isso. Porque, ó, vamos dizer assim, para mim, eles deram 15 dias. Pode ser porque eu atendi eles bem, eles entraram aqui dentro, conversaram comigo, viu que os passarinhos é organizado, que está tudo certinho, que estavam, né, com pareamento, a única coisa que o pareamento venceu, que eu mostrei os pareamentos. Então, eles entrou no bom senso ou tem uma brecha para isso? O que eles poderiam também fazer para poder, né, vamos falar assim, ferrar, se caso eles quisessem ferrar, o que eles poderiam estar fazendo, Willis? Então, Devaneiro, é assim, ó, existe uma previsão, tá, de quando o agente fiscalizador verifica alguma irregularidade administrativa, no caso aí, que era o seu caso, ele pode dar um prazo de 15 dias para você sanar essa irregularidade, tá? E foi o que aconteceu, eles te deram o prazo de 15 dias, né, voltaram um pouco antes, mas, como você mesmo já falou, né, as aves já estavam de volta no seu plantel. Pegando esse gancho que você já falou aí do pareamento, né? O que acontece? Quando final dos 2022, que tiraram lá, né? Suspenderam as transferências, ainda existia lá, dentro do CISPAS lá, o campo de pareamento, tá? Que todo mundo sabe que é você emprestar uma ave para alguém fazer a reprodução ou você pegar de algum amigo emprestado. Uhum. No entanto, no começo de janeiro, o IBAMA, né, soltou um comunicado dizendo para que os criadores evitassem esse tipo de Essa artifício aí, né? ferramenta alternativa. Isso. E, por fim, eles acabaram retirando também do sistema lá a possibilidade do pareamento, né? Então, hoje, não tem mais a possibilidade de fazer o pareamento. E aí fica uma dúvida. O que ocorre? Quando você fez um pareamento lá atrás, em dezembro, ainda quando era permitida a própria transferência. E Uhum. esse pareamento, ele venceu em janeiro ou fevereiro, né? Que o pareamento é Isso, até no máximo 90 dias. isso. Essas aves que estavam na casa, né, dos seus amigos, né, de outros criadores, como que essas aves vão, né, retornariam para o seu criatório se o sistema estava travado, né? Não poderia renovar, não poderia fazer uma guia de transporte, ficou muito vago isso, né? Então eu acho que o IBAMA aí, tenho certeza que vai se adequar aí, né, a essa alteração aí, né, para não prejudicar também os criadores aí, né, mais do que já estão prejudicados, né? Sim, porque vamos dizer assim, num transporte de eu trazer uma ave para casa, se para, pronto, está transportando um passo sem guia de transporte. Olha só onde nós Exatamente. chegou, não é verdade? A situação E ficou complicada. ficou complicado. O doutor Ilhas, o que eu vejo também no sistema, ele tem muitas, não vamos falar pegadinhas, vamos falar assim, muitas falhas, vamos falar assim, né? O sistema ele tem muita coisa que tem que estar corrigindo. Eu acredito por isso que está demorando tanto tempo, né, voltar às transferências, porque eu acredito que eles devem estar mexendo nesse sistema. Inclusive, né, um dos motivos aí para não poder estar fazendo as transferências a mais foi porque o pessoal estava pedindo anilhas, essas anilhas estavam indo para o IBAMA, e o pessoal pegava, declarava, né, os nascimentos aí das anilhas que foram entregues, usava essas anilhas, fazia os clones, né, dessas anilhas que estavam lá em poder do IBAMA e transferia para outra pessoa. Tem cabimento isso? O sistema não poderia aceitar um negócio desse, né? Só que o sistema aceita. Então é um erro também, né, do sistema. Eu mesmo tomei uma multa, Dr. Williams, uns 3 anos atrás, por eu errar a fêmea. Antes de ter vinculação de anilhas, agora, graças a Deus, tem como vincular uma anilha de uma fêmea viva para outra fêmea viva. Antes não tinha como. E eu errei a fêmea. No momento que eu errei a fêmea, eu tomei a multa, né? Desses 2 pássaros que se tornam um casal e de mais os 3 filhotes que eu declarei nascimento. Foi R$ 500 cada um passarinho, R$ 2.500 de multa. Você não era ainda, o senhor ainda não era o advogado do criatório nessa época. Então, tomei uma multa por causa disso. Olha só que loucura. Por uma falha. Às vezes a gente, né, vacila com uma coisinha simples ali. Tem muitas pessoas também que eu acredito que erram, que tem pouco estudo. Eu vejo mesmo pelo meu pai. Meu pai foi mexer no computador, ele fica perdido.
Então, qualquer errinho que a pessoa dá ali, o sistema aceita. Igual você declarar coleiro, peito baiano, com fêmea de gola, o sistema aceita você declarar, errar a mãe ali, entendeu? Ele aceita. Se ele aceitar, você já toma multa. E não era nem para aceitar, né? Acredito. Então, Devanir, olha só, esse ponto aí, ele é muito, né? A gente discute muito junto ao IBAMA aí, junto ao judiciário esse ponto, tá? O que ocorre? O sistema do IBAMA, ele é programável, como um programa de computador de qualquer empresa. Só que existem aí muitas falhas, muitas e muitas falhas mesmo, tá? Vou dar um exemplo aqui. Você pode declarar nascimento, aliás, nascimento não, você pode realizar 35 transferências por ano, certo? Por temporada, correto? No entanto, se você continuar fazendo 36, 37, 38, ele vai fazer. É um erro absurdo, porque é um erro de programação. O IBAMA poderia muito bem programar lá o sistema lá SUSPAS para quando chegar no 35 transferência, ele impedir as demais transferências, né? Vou dar um exemplo aqui, fora esse que eu acabei de dar. Em São Paulo e outros estados, as anilhas de alumínio, elas estão proibidas de serem realizada transferência de um estado para outro, certo? Então, quem é aqui de São Paulo não pode transferir uma anilha de alumínio para o Rio de Janeiro. O próprio sistema já barra isso, certo? No entanto, isso vai até um aviso, né, para o pessoal de Minas Gerais. Em Minas Gerais foi criada uma portaria lá do IEF 140 de 2020. E lá eles proibiram também a transferência de anilha de alumínio de um criador para o outro, mesmo dentro do estado. Então, eles criaram lá uma portaria, lá uma instrução normativa, proibindo essa transferência dentro do próprio estado. E hoje eles estão fazendo a multa e suspendendo o cadastro de quem realizou. Porém, é um absurdo. Deveria ter sido feito a adequação no próprio sistema do IBAMA. Quando o criador fosse fazer a transferência, seria impedido, né, e não cometeria essa irregularidade. As vinculações de anilha, elas, né, foi o que você falou, né, a Instrução Normativa 21 de 2020, ela também veio para tirar todas as dúvidas, né, e legalizou, né, e autoriza que o criador, né, ele poderá fazer a vinculação quando ele quiser, de uma fêmea para outra, e nos casos de óbito, furto e fuga, ele deverá fazer essa vinculação de uma anilha para outra, tá? Então, fica a critério aí do criador. Se ele tem 10 anilhas lá no estoque e a fêmea que vai dar o nascimento do filhote, ela não tem anilha, ele pode, né, fazer a vinculação de uma fêmea para outra. Então, isso hoje, né, foi superado, é perfeitamente possível. Mas, né, foi o que você falou, lá atrás era proibido, né, tivemos aí vários casos, todos aí que nós entramos até hoje, né, nós conseguimos a liberação dos cadastros, tá? Então, assim, hoje não temos mais dificuldade quanto a isso. Mas os outros casos ainda existe aí tem uma resistência do IBAMA aí, né? Entender que houve falha do sistema SISPAS, né? Então, o correto seria eles corrigirem essas falhas, né? E vida que segue. Mas, né? É uma briga jurídica que a gente tem enfrentado, mas tem dado certo, tá? Então, realmente, né, existe sim essa falha no sistema. Uhum. Doutor, eu recebi muita mensagem, né? O pessoal falando, Devanir, faz um vídeo aí gravando, cara. Explica pra gente, vamos ter que devolver os nossos pássaros. Então, os grupos de WhatsApp tá todo mundo desesperado, acreditando, né, que vai ter que devolver os pássaros. No início, né, por causa de uma normativa aí que saiu, né, uma lei que saiu aí, que o pessoal queria derrubar, né, a criação em ambiente doméstico, os pessoal aí vamos falar, esse pessoal que cria essas leis, né? Cria essas leis aí, querendo derrubar tudo, né? Cria umas leis sem noção, vamos dizer assim. Principalmente essas PL que o pessoal fazem, né? Essa PL aí 523, que é a da proibição da criação de venda de pet em avicultura. Você está sabendo alguma coisa sobre isso aí? Então, foi o que você falou, né? Os parlamentares, aí, em geral, eles criam PL para tudo, né? E na verdade, não se faz um estudo, né,
dos impactos positivos e os impactos negativos, né? Desse projeto de lei aí que ele vai apresentar. Ele só vai lá, apresenta, vai lá, faz um vídeo aí no YouTube, fala que está fazendo um projeto para resolver, né, o problema do mundo. E não é verdade. Aqui em São Paulo, né, esse projeto de lei ele está em tramitação, tá? É o 4705, né? É isso mesmo. Que foi apresentado por um deputado aí e vai ser votado na mesma situação do PL 523, né? Vai ter muita discussão ainda, tem muitos pontos aí, né, que não foram realizados estudos, né? E com certeza pode até ser que seja aprovado, né? Tanto o 523 e o 4705 pode ser que sejam aprovados, mas com emendas, né? Com alterações, né? Que adequem, né? A criação. Eu acho difícil, né? Ela nesse primeiro momento aí o que o pessoal está falando aí, todo mundo com medo. Eu acho que os criadores aí, né? Devem ter tranquilidade nesse momento, tá? Muita coisa vai acontecer. Se for aprovado, acredito que seja aprovado com muitas alterações, porque quando você fala aí essa proibição de pet, quando você fala pet, hoje, né, no Brasil, pet é genérico, então são vários animais, né? Cachorro, gato, aves e outros animais aí, né? Quando você fala essa proibição de venda, vai ser a venda e exposição ali na loja, né? Na avicultura ali, proibir de vender canário do reino, calopsita, arara, papagaio, esses bichos todos aí, né? Então, eu acho que existem, né, várias leis que normatizam essa criação. Então, você criar uma lei e extinguir todas as outras, eu acho meio difícil, tá? Mas é um risco, não vamos dizer que o risco existe, tá? Ele existe, mas eu acho que os criadores hoje, né, devem ter tranquilidade, né, procurar aí os seus parlamentares aí, né, que eles ajudaram a eleger, né, para que Os peçam aí o deputados. apoio. Isso, justamente, né? Por quê? Muita coisa envolve nessa criação de pet, né, em geral. Então é difícil falar para você assim, vai aprovar, né, acabou tudo. Não, eu acho E tem impossível uma. isso acontecer, tá? Quantas que já não saiu, né, Williams? Que já foi derrubada, entendeu? Essa aí só vai ser mais uma. Eu acredito que não vai para frente, entendeu? Envolve muita coisa. A economia, né? Envolve tanta Isso. coisa, emprego, envolve tudo, pessoal. Então, acredito que isso aí não vai vingar, isso aí não vai para frente. A hora que começar a tramitar, porque tem que passar em várias instâncias, né? Não é simples assim, já prova de cara. Então, isso aí é mais uma que vai ser derrubada com o tempo. Na verdade é assim, né, Devani? A gente tem que ser sincero também, né? No meu ponto de vista, né, analisando pela parte legal, eu acho que deveria sim ter alguma lei que regulamentasse, né, a criação, né, de todos os bichos, né, todas as aves, em geral, que fosse aplicável, né? Não adianta inventar uma lei aí que no Brasil não se adequa, né? Que você não vai ter função nenhuma. Então tem que ser feito um estudo, né? Do que vai ser feito, como tem que ser feito a criação, entendeu? E assim, né? Com um tempo, né? Um estudo bem feito, né? Pode ser que seja feito sim uma lei, mas não que vá acabar a criação, eu acho difícil, né? Isso aí, os criadores aí, em geral aí, né, conquistaram ao longo de anos aí, né, de batalhas aí, né? Então eu acho que não vai se perder assim de uma vez assim não, com uma lei aí, com a promulgação de uma lei. Eu acredito que não. William, mas caso, né, aprove, vamos dizer assim, uma lei dessa aí, caso ela aprove em todas as instâncias, esse espaço que a gente cria aqui, a gente é obrigado a devolver para o IBAMA? Então, na verdade, essas aves pertencem à União, né? Pertencem, vamos dizer, ao IBAMA. São deles, né? Nós temos só a guarda, a posse das aves, correto? Mas eu acho difícil, até mesmo, né, vamos dizer assim, impossível, o IBAMA recolher todas as aves. É Porque muito olha só, passarinho.
Só Vamos dizer aqui, ó, assim. vai encher o americano aqui, o local de guardar. Não conseguiram cuidar nem de uma capivara, pô. Vamos cuidar de tudo isso aqui. Só eu sei o trabalho que dá, pô. Então, olha só, Devani, nós estamos falando aí, ó, a nível nacional, tá? Em torno de 40 milhões de aves, né? Meu Deus. Agora você imagina, se todos os criadores forem para a porta do IBAMA com suas gaiolas, chega lá e fala, ó, seu IBAMA, está aqui as suas aves, cuide-as da mesma maneira que nós, criadores, né? O zelo que nós temos, né? Eu acho impossível. O IBAMA não tem uma logística para colocar essas aves elas não podem ser soltas na natureza. Então, eu acho que é meio que improvável. Vamos imaginar assim, proibiu a criação de aves. Então, ninguém cria mais, né? Ninguém reproduz mais e vai deixando morrendo. Aí, em torno de 20 anos, aí acaba tudo. Quem vai perder é a natureza, porque esse trabalho aí que é feito pelos criadores amadores aí em todo o Brasil, não só no Brasil, né? Essa criação doméstica aí que eles falam, né? Ela tem uma extrema importância. Porque se você pegar aqui em São Paulo mesmo, não existe mais aves aqui em São Paulo. Mas a culpa não é dos criadores. Não foram os criadores que retiraram, né? É que, na verdade, né, a, a cidade, a ave, a parte, como se diz, a parte da natureza, a Mata Atlântica está acabando. Por quê? Porque o progresso está chegando, né? A urbanização, acabaram-se as áreas verdes. Se você analisar, Desmatamento, né? se você for falar assim, ó, na evolução da sociedade aí, né? Vamos falar assim, vamos falar do curió. Se você pegar o curió aí na década de 90, quase não tinha lugar nenhum curió. Não tinha mais na natureza. Agora, né, com o trabalho, né, muito bem feito dos criadores, hoje, né, temos aí bastante curió, não está nem na lista de extinção mais. Então, eu acho que não podemos generalizar, tá? Nivelar os criadores, né, amadorista como bandido, e não são, Uhum. tá? Pode até acontecer de um ou outro criador aí cometer algumas irregularidades, isso pode acontecer. Agora, generalizar, eu acho isso, né, uma falta de respeito, porque o trabalho, né, que nem o seu trabalho aí, com os coleiras, né? O Brasil inteiro está acompanhando você e está vendo aí o trabalho bacana que você faz. E outros criatórios grandes aí também, entendeu? Então, eu acho que tem que ser valorizado, tá? A venda de animais, venda de coleira não, das aves aí. As aves, elas não pertencem aos criatórios, aos criadores, pertencem à União. Elas não podem ser vendidas. Essas aves, elas não têm valor comercial, tá? Está na própria lei isso. Então, é assim, não é para fins lucrativos, tá? Vitor Ives, pegar esse gancho aí que nem você está falando, ó. Nós criadores, né? Muitos falam assim, né? Ah, tem um pássaro para doação. Às vezes a pessoa, né? Pô, você pode ver, ó, o tamanho desse criatório aqui. Esse aqui tem gasto. Que nem você comentou, né? Que os pássaros é da União. Só que o pessoal da União, o pessoal do IBAMA, não ajuda nem R$ 1 aqui para comprar 1 quilo de comida. Tem que cuidar, tem que preservar, fazer o trabalho, tudo de graça para um dia que eles quiserem retirar o pássaro para poder soltar na natureza, ou então pegar os pássaros de volta, eles estão pegando, pelo que eu entendi. Só que a gente não pode nem pedir uma doação para uma pessoa, pelo menos vamos falar assim, né? Ah, você compra uma prateleira para mim, uma gaiola, alguma coisa para eu passar uma pássaro para outra pessoa? Entrar um valor, vamos falar, espécie, em doação para a gente passar um pássaro, isso aí não, mesmo assim não dá certo? Não, na verdade não é permitido, tá? Na verdade, assim, quando você assume, né, o compromisso lá com o IBAMA, né, de ser um criador amadorista, você tem que conhecer as normas. E faz parte da norma lá a qualidade de vida que você vai dar para essas aves. E você sabe o custo que é manter essas aves. Então, não é de graça.
E pela norma e pelas leis, na verdade, você não pode estar fazendo isso, porque isso caracteriza um comércio, ainda que velado, entendeu? Porque você está tendo vantagem econômica. Então, é proibido, não pode, tá? O pessoal, né, ficar ciente aí que alegar que você está passando dificuldades, por isso que você vendeu uma ave, que você está trocando por comida, isso é extremamente proibido, tá? Não pode. Então, assim, o criador ele tem que ter consciência, né, do que ele pode ter no plantel dele. Não adianta ele querer ter 100 aves se ele não consegue, né, dar qualidade de vida para essas aves. Tem que ter essa consciência, né, que eu acho que todos têm. Todos, né, conseguem manter aí de forma adequada. E aí foi que eu falei para você daquele estudo. Lembra que precisa ser feito um estudo? Quando um deputado ele faz um projeto de lei, se ele, né, fosse até o seu criatório aí e verificasse, Devanir, quantas aves você tem? Tenho 50. Quanto que você tem de gasto mensal com essas aves? Eu tenho R$ 1.000. Então, se você multiplicar isso aí por 40 milhões de aves, né, qual é o custo? Então, assim, né, gera uma cadeia econômica, né? Porque o criador ele tem que comprar alimentação de qualidade para as aves, né, para manter, né, ela em boas condições e assim por diante, né? Então, é isso que eu acho que o que falta, né? É esse estudo e esse reconhecimento, né? De que o trabalho ele não é fácil, não é fácil você criar um filhote, tem custo, leva tempo e outras coisas mais, né? Então, né, precisa sim ser o criador aí amadorista, ele tem que ser valorizado sim. Doutor Lírio, então vamos lá. O pássaro nosso aqui, né? É a anilha da União, tudo certinho. Se caso precisar devolver os pássaros, nós temos que devolver. E quem compra o pássaro com nota fiscal? De criatório comercial? Aí é dele? Que nem o pessoal fala, comprou com nota, é dele. Se ele não compra com nota, não é dele. Como que funciona isso aí? Então, olha só, sem nota ele não pode fazer a compra, tá? Então, assim, o criatório comercial, ele emite uma nota fiscal da venda dessa ave, essa ave vem com uma anilha numerada. Essa anilha do criatório comercial, ela não leva o selo do IBAMA, então ela não faz parte do acervo do IBAMA. Então, ela pertence, né, à pessoa que comprou, tá? É dele. Mas foi o que eu falei para você, acho que no começo, se eu não me engano. Quando você adquire uma ave de um criatório comercial e você tem o seu criatório legalizado junto ao IBAMA, e você vai no IBAMA e apresenta essa nota fiscal, e o IBAMA insere no plantel do CISPAS essa ave, ela deixa de ser sua, ela passa a ser patrimônio da União. Como se você estivesse Nossa! fazendo uma doação para a União. Então, ela deixa de ser sua. A partir do momento que você está com a nota fiscal na mão, ela é sua. A partir do momento que você inseriu no CISPAS, ela passa a ser patrimônio da União e isso não é reversível mais, não tem como voltar atrás, entendeu? Uma vez no Entendi. sistema, já era. Então, o pessoal que compra passarinho aí com nota fiscal, se está preocupado em perder o pássaro, nem passa para esse espaço. Fica com a nota fiscal. Só que não pode criar também, né? Ou pode? Não, né? Não pode criar. Ele só pode ter o exemplar, ele não pode tirar filhote, não pode reproduzir, né? Ele não Aí não pode adianta ter. nada. Isso, não vai poder reproduzir. Não pode participar de torneio, não pode também transitar com o pássaro, só pode ter na casa. Não pode nem sair com o Isso. passarinho na rua, porque não tem como tirar guia de transporte. Justamente, é mais ou menos isso mesmo. É complicado, né? Então, assim, quem adquirir uma ave de criatório comercial tem que ter essa consciência, né? Se ele tiver com a nota fiscal em mãos e não tiver inserido no acervo da União, essa ave pertence a ele. A partir do momento que ele inseriu lá, deixa de ser dele e passa a ser patrimônio da União. Ô, doutor Lili, essa influência aí aviária, né? A gripe aviária. O IBAMA agora ele resolveu trabalhar em conjunto com a agricultura. Representa que, enquanto não terminar nessa gripe aviária, eles não vão liberar os torneios nem as transição com o pasto, que seria, né, as transferências. Você acredita que isso aí tem envolvimento, sim, que essa doença pode, né, pegar nos nossos pássaros? Porque os frangos
Que nem o pessoal sempre fala, Devaneiro, os frangos tá correndo para lá e para cá, né? Transportando para lá e para cá. E os pássaros, não, porque só os pássaros, né? E os frangos tá rodando para todo lado aí. Então, Devaneiro, olha só, se eu não me engano, até o dia 15, nós tínhamos aí 79 casos, né, confirmados, tá? Desses 79, todos, né, identificados em frangos, né? Então, é difícil eu falar para você assim, qual é a ligação que tem com as aves, né, com os torneios. Eles podem alegar que é para evitar esse contágio, né? Mas que tem confirmado somente em frango. Então fica difícil você generalizar, né? Todos os tipos de aves, não vai ter mais torneio, esses negócios todo. E até porque uma ave, né, que está doente, né, contaminada, ela apresenta sinais severos, né? Então derruba a ave, né? Então não teria como você levar num torneio uma ave contaminada com vírus aí, né? Da gripe aviária. Então eu entendo, né, que deveria parar os frangos também, não transporta mais, não manda para lugar nenhum, porque se eles, né, que são os portadores aí dos vírus, aí pelo menos o que foi identificado aí até agora, acho difícil dizer que isso tem relação com as aves. Por isso que eu também acho que pode ser que seja liberado os torneios aí a qualquer momento. Parece que saiu mais 180 dias, né, para o estado de São Paulo, de paralisação. Não sei se é mito, se é verdade, se é verídico, né? Que nos grupos tá rolando aí que saiu mais 180 dias no estado de São Paulo. Não sei se isso é verdade, não sei se você chegou a ouvir alguma coisa. Isso mesmo. Se eu não me engano, dia 16, deixa eu confirmar aqui, o decreto foi dia 16 mesmo, de 180 dias. Nossa. Aqui em São Paulo, né? Se eu não me engano, são 9 estados aí agora, né, que, né, publicaram decretos aí, né, estaduais, junto aí com o Ministério da Agricultura. Antigamente, né, quando tava o Bolsonaro, eu falando em política, né, pessoal, mas tudo isso nós sabemos que envolve política, né, porque ó, quem está fazendo essas leis é os deputados, entendeu? Então tudo envolve política, inclusive, né, em todo grupo de WhatsApp, todo mundo tinha aquele negócio, né, grupo de passarinho não é para falar de política, e praticamente ninguém elegeu deputado ou senador para defender a gente nesse momento. Então, muita gente fica lá, né? Faz o L, outro é culpa do Bolsonaro. Você acha que isso aí tem alguma coisa política no meio também, por causa dessa paralisação aí dessas transferências, esse bloqueio dos torneios associado aí com as transferências e também, né, essa gripe aviária? Você acredita que tem alguma coisa a ver com a política? Por que eu pergunto? Porque o Rodrigo Agostinho, né, que é o presidente do IBAMA, até então, pelo menos, o perfil dele, né? Ele é contra pássaros em gaiolas. Agora, eu não sei se ele é contra só do que é errado, se ele é a favor do que é o certo, né? Não sei. Sei que ele, pelo menos o perfil dele lá, acredito que é só contra, tomara que seja contra só de pássaro errado, né? E a Marina também, que é da ministra, né, do Meio Ambiente, mesma coisa. Então, você acha que isso aí pode ser alguma coisa política também ou não? Então, assim, ó, no meu ponto de vista, né, pessoal aí, né, agora é pessoal mesmo, eu acredito que tem sim esse viés político sim envolvido, tá? Por ideologias, né, foi o que você falou, né? As pessoas, né, que estão aí no poder aí, né, eles têm esse pensamento de que, foi o que eu falei, né, generalizar aí o criador de aves, né? Então tem que separar aí o que é certo e o que é errado, né? Mas, no meu ponto de vista, sim, é político, sim, e você vai ver que isso tudo gira em torno da política, né? A verdade é essa, tudo gira em torno da política, tá? Esse projeto de lei aí vai girar em torno da política? Já é dentro da política, não tem jeito, não tem para onde fugir. Então, o que eu posso dizer com certeza, nós estamos nas mãos, né, dos políticos, porque eles que vão definir aí, né, como que vai ser, né, a vida aí dos criadores amadores aí, né? Não só de aves aí, pet em geral, como será daqui para frente, entendeu? Então, infelizmente aí dependemos da política, sim. Doutor Lília,
quando teve nesse bloqueio aí das transferências, nenhum criatório ou criador entrou com algum processo contra o IBAMA para poder transferir o pássaro por causa que nasceu o pássaro e pode, que nem tipo assim, ó, vamos para você entender e a galera que está acompanhando também. Vamos imaginar um criador de curió, que ele mexe com canto clássico. Então, nasce aqueles filhotes na casa dele, ele tem que tirar esses filhotes da casa dele, porque esses filhotes, ele vai pegar o canto dos pais, ou então das fêmeas, e vai estragar o canto, e vamos falar, todo aquele ano que eles tiveram, né, para aperfeiçoar a cantoria dos pássaros, eles vão perder dentro de um ano só. Então, faz dó, cara, principalmente dos criatórios aí de canto clássico. Vários tipos de aves. E alguns criadores procurou, né, você para entrar com algum processo, sei lá, um pedido aí na justiça, né, contra o IBAMA para poder transferir o pássaro para outro criador. Tinha como ser feito isso? Alguém fez isso? Isso que eu queria saber de você. Então, Devanir, olha só, o que poderia ter sido feito através de um mandado de segurança, né? No caso, teria que ter sido feito lá atrás, no começo, né? Porque existe um prazo aí de 120 dias para você entrar com mandado de segurança né, dentro do que manda a lei. Não houve, né, nenhum mandado de segurança nesse sentido, tá? As associações aí, elas, de certa forma, aí, correram atrás aí do que, segundo elas, aí conseguiam, né, o que podiam fazer, né? E agora, o mandado de segurança já não cabe mais, né, porque já passou o prazo, mas eu entendo que, em alguns casos específicos, pode sim ser feita essa transferência via judicial, tá? Porque, assim, se você hoje fala assim, eu não quero mais criar aves, a norma, ela diz o seguinte, que você pode devolver essas aves para o IBAMA ou transferir para outro criatório, certo? Então, se for uma pessoa aí que desista, não quero mais criar, eu quero doar para um amigo meu, e o IBAMA não faça isso na parte administrativa, cabe sim você ajuizar uma ação, tá? Ainda que seja uma ação ordinária ou uma de segurança, dependendo de cada caso. Mas eu entendo que caiba sim, tá? A questão é se vale a pena você entrar numa briga para transferir uma ave, entendeu? Você vai transferir uma ave para um amigo seu. Tá, você está disposto a comprar essa briga, o seu amigo também está disposto, entendeu? Eu acho que é válido, entendeu? É válido. Vamos falar, Existe aí, né? se a pessoa tiver com os pássaros legalizados certinho, tudo certinho, né? Todo criador que cria aí vai estar certinho. A pessoa estando em dia e o amigo dele que vai receber também, dá para entrar com pedido, né? E, inclusive esses criatórios, que nem eu comentei, que a pessoa cria para campo e esse casalzinho que nasce ali. Porque nós, criadores, nós sempre cria em parcerias. Tipo assim, ó, quando eu criava coleiro canto clássico com terceira nota, eu criava aqui e passava para um amigo para encartar na casa dele. Porque em casa não tinha como encartar, impossível. Entendeu? Então eu transferia para a relação dele, para ficar da forma certa, né? Assim que esses pássaros pegavam canto, a gente trazia, né, como novo galador no criatório ou passava até para outra pessoa. Mas a gente sempre criou em parcerias, né? Um passa uma fêmea para um, outro passa outra fêmea para outro passa o macho, o galador, assim por diante. Então, acredito que se a pessoa tiver, né, certinha, assim, legalizada, a pessoa pode entrar com pedido para poder fazer uma transferência dessa forma na lei? Eu acredito que sim, tá? Até porque foi o que você falou, né? A gente precisa demonstrar a necessidade de fazer essa transferência. Quando o IBAMA, né, suspendeu todas as transferências e em seguida suspendeu também os pareamentos, ficou difícil de fazer essa troca. Porque, na verdade, essa criação amadorista é um hobby, tá? Ela é tida, né, como um hobby. Então, se você tem um hobby e você precisa trocar a genética, mandar um macho para cá, um macho para lá, uma fêmea, né? Eu acho que faz parte da criação. E o próprio IBAMA, né, está impedindo, né, que se faça isso, né? Quando ele bloqueia as transferências, né? E suspende os pareamentos também. Então, aí o próprio IBAMA está dificultando, né, essa ideologia que é o hobby, entendeu? Então, se o criador ele tem autorização para fazer essa manutenção aí do hobby e o IBAMA
barra isso, eu acho que é uma briga boa, né? É uma briga para se discutir, sim. Ô, doutor Ilha, tipo assim, ó, essas anilhas, né, que vence, a gente paga ela, né? A gente paga, tem nota fiscal, tudo, e a anilha tem validade para 2 anos. Essas milhas aí que a gente acaba não usando, a gente vai, faz a devolução. Alguém já questionou algum caso assim para você também? Existe alguma brecha também ou tem que devolver mesmo essas anilhas? Porque a gente pagou pelaquela anilha, né? E depois de 2 anos, caso você não utilize, você tem que ir lá e devolver. É estranho isso, né? Então, né, Devanir, olha só, quando você compra uma anilha, ela tem, na verdade, ela tem, em primeiro momento, validade de 1 ano, e na virada da temporada, você entra no sistema e valida ela por mais 1 ano, correto? Renova. Aham. Isso, você renova ela. No segundo ano, você perde essa anilha porque ela sai do sistema, né? Ou seja, foi o que você falou. Você comprou a anilha, gastou, tem nota fiscal, mas infelizmente o IBAMA não vê, né, dessa maneira. Se você não utilizou nos 2 anos aí que você tem direito, você vai perder as anilhas. Vai E perder até as também, anilhas. se você for analisar, o valor não é muito alto, para você entrar, né, com um processo, isso vai, né, ter um custo, mas o IBAMA poderia, né, seria o legal, né? A forma legal. Ele mesmo reconhecer que faz parte do seu criatório, né? Que é sua, e não perder a validade, que fique lá 2 anos, 3 anos, eu não sei qual o motivo, né? De perder a validade, né? Na verdade. Uhum. Acaba forçando você a fazer uma nova compra, essa é a verdade. Pessoal, falando em nova compra de anilhas, tá? Você pode entrar na Capri, nas anilhas Capri aí, no seu Cispass, fazer os pedidos de anilhas que tá liberado, tá? A criação tá liberada. Caso você poder criar, você poder aumentar a quantidade de pássaro na sua casa, a gente fala isso porque eu mesmo tenho 78 passarinhos aqui. Então eu pretendo criar ainda uns 10, porque eu não posso criar muito, porque eu já vou para 88, né, eu criando 10. Mas caso você tenha espaço aí para criar, você quer ter mais pássaro na sua casa, você pode fazer o pedido de anilha, que as anilhas vai vir até a sua casa e você pode continuar com a sua reprodução normal. Entendeu? Tá tudo liberado, né, William? O que está proibido é a transferência de pássaros. É bem lembrado, Evanir. Olha só, o criador amadorista ele pode criar 35 filhotes na temporada, certo? Se você cria trinca-ferro, coleiro, sabiá, curió, o total que você pode tirar são 35 filhotes, correto? Então, juntando todas as espécies aí de diferentes, tá? Foi o que você falou. A criação ela tá liberada, tá? Pode ser feita a criação, você faz a compra. Os criadores lá, né, que estão no status verde, né, estão recebendo em casa as anilhas e os demais elas estão indo para o IBAMA. No entanto, aí o IBAMA, né, divulgou uma nota, né, uma instrução aí de como você faz esse pedido, tá? Acho que grava um vídeo, manda fotos, né, com a localização, esses negócios todos. Mas a criação é importante falar, ela está liberada. Você pode criar até 35 filhotes por ano. Você não pode criar mais do que 35, mas até 35 você pode criar sim, tá? E deve criar, né? Porque, na verdade, quem está criando aí há vários anos, aí eu acho que não deve aí, né, se intimidar e parar de criar. Criar Eu alguma coisa acredito, assim, né? eu acredito que a gente tem que fazer a nossa parte, né? Criar Isso. certinho, entendeu? Pessoal, não ir em roda clandestina. A gente está vendo aí passar na televisão aí pássaros, né, sendo presos, pessoas sendo presas aí em rodas clandestinas. Então não frequenta, pessoal. Vamos aguardar as coisas normalizar. Isso aí vai passar do jeito que passou, né, a doença que teve aí a Covid. Vai passar também essa gripe aviária. Vai voltar os torneios. Vai voltar as transferências, entendeu? A gente tem que dar também um voto de confiança no pessoal da Cobrap, no pessoal das federações que estão correndo atrás aí para poder lutar pelos nossos direitos, entendeu? Então a gente tem que tomar cuidado com fake news. O pessoal sai divulgando muita coisa em grupo de WhatsApp, sabe? Sai uma notícia ruim, cara, isso aí corre que... Olha, eu nunca vi igual, cara, isso aí corre em todo lugar. E nos grupos de WhatsApp, sempre tem uma pessoa ou outra infiltrada, sabe?
Então, o pessoal estão vendo. Então, quando vocês vêem também alguns noticiários assim, não vamos ficar divulgando, não. Entendeu? Deixa quieto. Vamos divulgar, não. Vamos divulgar coisa boa. Quando a pessoa cria um filhote, é o primeiro filhote que nascer nessa temporada que criar, o cara estiver ali tratando no bico, pegar no dedinho, ninguém divulga. Ninguém publica. Isso aí não corre em grupo nenhum. Tá aparecendo, né? A Globo só publica, só divulga desgraça, desculpa a palavra, só essas coisas. Então, nós temos que evitar, pessoal, ver que é coisa que não vai valer a pena, não é bom nem de ficar divulgando, entendeu? Deixa essas coisas para lá, porque coisa errada tem, né? Em todo lugar. Então, Devanir, olha só, o que é, eu falo, né, para os meus amigos aqui, né, os amigos, clientes e todo mundo aqui. Acredite no que está publicado na página do IBAMA. Entra no CISPAS lá, tem lá a parte de avisos lá, entra lá e dá uma confirmada. Agora ficar divulgando aí, né, essas, né, notícias aí, cada dia sai uma, todo lugar sai uma conversa, entendeu? Eu acho que é complicado. Mas desculpa, esse negócio dos avisos e comunicados do IBAMA, desculpa a palavra, IBAMA, mas podia colocar lá assim, ó. Ô, seus bobos, vai voltar só tal dia, ou só ano que vem, não vai voltar mais, entendeu? Mas, pelo amor de Deus, essa angústia que dá na gente ficar lá abrindo todo dia para ver se está liberado, o que vai acontecer, se vai vir um aviso para nós, mas nem um aviso. Pelo menos sai lá no comunicado, ó, mais 180 dias, que nem saiu aí, né? Que não vai poder transitar com aves por causa da gripe aviária. Então, vai fazendo um comentário para a gente, pelo menos alguma coisa lá, para poder a gente ficar mais tranquilo. É melhor a gente ouvir, né, o que não quer ouvir, do que ficar ansioso aí, aguardando, né, um noticiário, entendeu? Eu acredito que o IBAMA tinha que ser, sei lá, cara, mais amigável com isso. Então, eu também concordo, viu, Devaneiro? Eu acho que o que está faltando aí, né, por parte do IBAMA nesse momento, essa transparência de publicar lá, olha, criadores, e até dia 31 de dezembro não será liberada as transferências. Ponto. Até 31 de dezembro não se fala mais nisso. Porque aí a gente, que nem aí, eu falo, até 31 de dezembro, aí a gente fala assim, então essa temporada eu não vou criar. Ou então, eu vou criar, porque depois 31 de dezembro, depois vai liberar. Entendeu? A pessoa se programa também, porque queira ou não queira, isso é um trabalho, cara. Isso aqui dá trabalho, você criar. Aumenta as gaiolas, vamos falar assim, né? Se aumenta as gaiolas, aumenta o seu tempo, aumenta seu custo, aumenta tudo. Então a gente precisa saber disso. Inclusive, tem fêmeas. Até gostaria de perguntar para você se existe algum artigos, né, na IEN falando alguma coisa sobre isso, porque tem fêmeas aí que eu vou ter que soltar nesse voador aí de 10 metros para poder elas ficar junto, para elas não se mutilar. Porque vai chegar a época da reprodução, elas vão querer criar, aí não vai ter ninho, não vai ter capim, elas criam todos os anos. E elas vão fazer o quê? Vão arrancar pena do seu próprio corpo, entendeu? Para poder querer fazer ninho, para poder ninhar. Elas vão fazer isso. Isso aí eu sei, porque eu já tive fêmea assim, que eu não quis criar com ela na temporada, ela fez isso. Então, acredito que a gente sabendo dessa forma, a gente já não prepara as fêmeas para reprodução, a gente segura, né, para criar depois, a gente dá um jeito aqui, né? Mas não sei se existe alguma coisa por aí, né? Porque faz dó, cara, faz dó. A gente, sei se isso aí se torna maus tratos também, né? Porque os pássaros a gente tá travando ele para não criar. Então, na verdade, Devanir, eu entendo que não. Sabe por quê? Porque a criação ela não está proibida, ela não está suspensa, ela está liberada, entendeu? Então, o criador ele pode reproduzir até o número de 35, né? Que sempre foi o número que permitido. Mas aí nesse ponto aí eu entendo que não, que por não ter sido proibido a criação, eu acho que não caberia isso, tá? A gente alegar os maus tratos. Que nem você falou, né? A gente pode, né, comprar as anilhas da Capri, ela vai receber em casa ou vai para o IBAMA. Então a criação segue normal. O que não pode são as transferências, né? Infelizmente é só as transferências. Mas a criação ela tá liberada. Legal. Pessoal, tivemos aqui, ó, nessa noite, tá? Essa live aqui com o Dr. Williams, advogado, especialista em direito ambiental.
O contato telefone dele está na descrição dos vídeos, mas para quem quiser procurar ele para defender em algum caso, não é para bater papo de passarinho, não, né, doutor William? Porque senão você usa esse celular seu, esse contato seu para trabalho. Explica aí para a galera, doutor William. Senão vai encher de comentários no seu celular aí sai de baixo. Na verdade, esse telefone ele é do escritório, né? Que a gente utiliza esse telefone celular aí, tá? Mas os criadores aí que tiver alguma dúvida, algum problema aí, pode mandar mensagem para a gente aí, a gente responde todos, tá? Tem a doutora Alessandra que trabalha com a gente aqui também, que me ajuda aí respondendo as dúvidas aí, né? E sempre surge dúvidas, né? Sempre vai ter, o criador ele sempre vai ter. Então, a gente faz um trabalho aí, né? Dentro da lei, né? Para ajudar os criadores aí, né, amadorista. E assim, né, é uma briga atrás da outra e não tem outro jeito. Mas se Deus quiser, tudo vai dar certo e vai... Pessoal, que eu peço para o pessoal, tenham paciência, pessoal, e não ficam olhando, né, essas leis que os deputados estão fazendo aí e achando que já vai virar lei, porque muitas outras saíram, foi derrubado, nem deu sequência no caminho. Isso aí só vai ser mais uma que vai ser derrubada também, como outras já foram, e com certeza, aos poucos, né, vai normalizar. Ô, doutor William, obrigado, cara, por você participar, tá, da live aqui do Criatório Alcântara. Só mais uma coisa eu falar, Devanir, assim, né, que os criadores, né, tenham paciência, né, isso vai ser resolvido, tá? Eu acredito que mais rápido aí do que as pessoas estão imaginando aí, será liberada essas transferências, voltará aos torneios, tá? Acreditem só no que o IBAMA publica, né, órgãos oficiais, para não ficar, né, propagando isso, tá? E assim, vai ser resolvido. Tenham calma. A diferença, sabe o que acontece? Se você analisar aí, vamos falar em 2010. 2010 você não tinha WhatsApp, tinha só, acho que o YouTube, e essa comunicação ela era mais morosa, demorava mais. Então, os criadores, eles não tinham conhecimento, né, desses PL que tem hoje, né? Hoje o cara faz um PL de manhã, à tarde o Brasil inteiro já está sabendo, por conta aí da facilidade, né, da comunicação que existe hoje. Mas sempre teve, tá? Sempre teve esses projetos de leis aí para normatizar, proibir a criação de animais, aí sempre teve, sempre vai ter, mas todos os criadores, né, vamos ter calma, paciência, que isso vai se resolver. Vamos torcer para que se resolva ainda nesse final de ano ainda, né? Tenho certeza que vai dar certo. Doutor William, obrigado, tá, por você participar. Espero que a galera que assistiu, né, que gostou, pelo menos, aí, deixa o like. E caso vocês queiram, né, mais vídeo aí com o Dr. William, deixa aí nos comentários. Traga o Dr. William aí para fazer mais vídeo com a gente, que logo, logo ele volta e um dia a gente vai marcar para ele participar aqui também da mesa redonda. Você falou que vem, né, William? Vamos marcar, eu estarei presente, é só marcar. Se Deus quiser. E agradeço você pelo convite aí. Obrigado você por ter participado. Doutor William, obrigado, tá? Fica com Deus. Se você quiser mandar um abraço para alguém aí, pode mandar. Obrigado mesmo. Só gostaria de agradecer, né, você aí pela oportunidade da gente estar batendo papo aqui, né, comentando algumas coisas aí. E estamos sempre à disposição aí, Danilo. Precisar, só chamar. Beleza, doutor William? Fica com Deus. Valeu. Você também, um abraço. Fica com Deus. Até mais.